Olha, eu trabalho com entrega faz um tempo. Já passei por várias situações estranhas, mas nenhuma como essa. Era pra ser só mais uma noite normal, sabe? Pega a pizza, vai até a casa, entrega, recebe o dinheiro e pronto. Mas dessa vez, quando cheguei lá, eu já senti que tinha algo diferente. A casa era bem velha, meio largada, com a tinta descascando e mato crescendo ao redor. Toquei a campainha e fiquei esperando. Quando a porta abriu, era a mesma garotinha de sempre. Devia ter uns 10 anos, cabelo bagunçado, roupa meio velha. Ela sempre atendia com um sorriso tímido, meio envergonhada. Oi, moço. É 27,90, né? Disse mexendo numa bolsinha cheia de moedas. Ela começou a contar, mas no fim olhou pra mim com a cara mais triste do mundo. Acho que não tenho tudo aqui. Eu achei estranho porque geralmente ela sempre tinha o dinheiro certinho. Aí perguntei: e sua mãe? Tá por aí? Pode pegar o dinheiro com ela? Ela abaixou os olhos como quem não queria falar e respondeu baixinho: minha mãe não tá. Ela saiu hoje e só volta na quinta. Aquilo me deu um aperto no peito. E seu pai? Tá por aqui, né? Perguntei tentando entender. Ele não tá mais aqui, ela disse quase sussurrando. Ele morreu. Eu travei. Não sabia o que falar. Fiquei tentando entender a situação e perguntei se tinha algum parente por perto. Alguém que pudesse ajudar. Não, só eu e o senhorzinho. Ela respondeu, bem tranquila. Senhorzinho, quem é esse? Perguntei já arrepiado. Ela apontou para dentro da casa, para um canto escuro da sala. Eu olhei, mas só vi uma poltrona velha, meio caída. Ele fica ali, ele cuida de mim quando minha mãe não tá. Cara, aquilo gelou a minha espinha. Eu ri meio sem graça e disse: ah, tá, ele deve ser bem legal então. Ela balançou a cabeça. Ele não gosta de estranhos. Você não devia ter entrado. Eu podia simplesmente ter saído dali, sabe? Mas tinha alguma coisa que não me deixava ir embora. A casa estava escura, com um cheiro de coisa fechada, abafada, meio úmida. As luzes piscavam de vez em quando, o que só deixava tudo mais esquisito. A garotinha me olhava como se não entendesse por que eu estava tão preocupado. Aí eu disse: posso usar seu telefone? Só para ligar para sua mãe, ver se tá tudo certo. Ela pensou um pouco, depois foi buscar um telefone velho, daqueles de disco ainda. Me passou o número e eu disquei. Só que ninguém atendeu. O silêncio do outro lado da linha me deixou ainda mais inquieto. Enquanto eu estava ali, ela puxou do bolso uma pulseira colorida, daquelas feitas de linha, e me entregou. É para você, disse com um sorriso pequeno. Você foi legal comigo. O senhorzinho gosta de pessoas legais. Aquilo me deu um nó na garganta. Eu sabia que não podia ir embora sem fazer nada. Peguei meu celular e chamei a polícia, explicando a situação. Fiquei ali esperando com ela até as viaturas chegarem. Enquanto isso, tentei conversar mais, mas as respostas dela eram cada vez mais estranhas. Perguntei por que ela estava sozinha por tanto tempo. Minha mãe sempre faz isso, mas eu tô bem. O senhorzinho cuida de mim, respondeu, olhando de novo para o canto da sala. Ele disse que você não devia ter chamado eles. Nessa hora, o barulho das sirenes cortou o silêncio. Os policiais chegaram rápido e eu expliquei tudo para eles. Um deles me pediu para esperar do lado de fora enquanto entravam na casa. A garotinha, antes de fechar a porta, olhou para mim e disse: agora ele vai ficar bravo. Fiquei arrepiado. Uns minutos depois, o policial voltou. Ele estava com uma cara estranha, como se não soubesse o que me dizer. Olha, a casa tá vazia, disse ele. Como assim vazia? Acabei de falar com a menina, respondi já nervoso. Não tem ninguém lá dentro. Parece que essa casa tá abandonada há anos. Ele completou, me mostrando uma pulseira de linhas coloridas que tinha encontrado no chão. Eu não sabia o que fazer, nem o que pensar. Só sei que saí dali com a sensação de que aquela história estava longe de acabar. Até hoje não sei quem era aquela garotinha, quem ou o que era o tal senhorzinho e por que aquela pulseira estava lá. Só sei que às vezes algumas entregas são mais do que a gente espera.
Eu nunca imaginei que um simples trabalho como entregador de comida me colocaria cara a cara com algo tão macabro. Essa história que vou contar não é para os fracos de coração. Meu nome é André, tenho 26 anos. E o que aconteceu naquela noite me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo. Era uma quinta-feira comum, dessas em que a gente só quer terminar o turno e ir para casa. Trabalho como entregador de um restaurante na minha cidade. Um lugar tranquilo no interior de Minas Gerais chamado Campo Belo. A grana não era lá essas coisas, mas ajudava a pagar as contas e ainda sobrava para uma pizza no fim do mês. Tudo começou quando meu celular tocou com um pedido diferente. O endereço era uma rua afastada, quase na saída da cidade. Um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Confesso que achei estranho, mas o aplicativo aprovou o pedido. E como eu estava precisando de dinheiro, resolvi aceitar. Peguei o pacote e subi na moto, tentando ignorar o frio na espinha que senti assim que vi o nome do lugar. Restaurante Ponto Final. A estrada até lá era deserta e escura, com aquelas luzes de poste que piscam, dando um clima de filme de terror. Quanto mais eu avançava, mais eu tinha a sensação de que algo estava errado. Finalmente cheguei ao endereço. Era um prédio antigo, com uma fachada meio gasta e uma placa de neon piscando. Parecia que tinha saído direto de uma novela dos anos 70. Quando desci da moto, senti um silêncio estranho, como se o mundo ao meu redor tivesse parado. Mas eu tinha um trabalho a fazer. Subi os degraus e empurrei a porta. Assim que entrei no restaurante, a primeira coisa que notei foi o cheiro de algo antigo, como madeira úmida e livros velhos. O salão era iluminado por luzes fracas e o ambiente parecia parado no tempo. A música tocava baixinho no fundo, uma melodia suave de piano que me fez arrepiar. As mesas estavam cheias de pessoas, mas algo nelas não parecia certo. Todas usavam roupas fora de época, como se tivessem saído de um filme dos anos 50. Elas comiam em silêncio, os olhares fixos nos pratos, como se eu nem estivesse ali. Fui até o balcão, onde um homem alto e magro me recebeu com um sorriso estranho. Ele parecia cordial demais, do tipo que te deixa desconfortável. Ele pegou o pacote, abriu uma gaveta e colocou sobre o balcão uma bolsa de couro que parecia pesada. "Aqui está o pagamento, garoto, e o troco é seu." Sorri meio sem jeito, peguei a bolsa e agradeci. O homem me encarou por alguns segundos antes de dizer: "É bom que você vá embora rápido. A noite aqui pode ser longa." Aquilo me deu um calafrio. Saí do restaurante o mais rápido que pude, mas não resisti, e olhei pela janela antes de ir embora. Foi aí que o terror começou. Todos os clientes estavam parados, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram vazios, sem vida, como se fossem bonecos. Liguei a moto e saí dali sem olhar para trás, com o coração batendo forte. Não sabia o que estava acontecendo, mas tinha a sensação de que aquilo era só o começo. Cheguei em casa ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O restaurante, as pessoas estranhas, o jeito como me olhavam. Tudo parecia surreal. Joguei a mochila no sofá e abri a bolsa que o homem havia me dado. Quase caí para trás quando vi o que tinha lá dentro. Dinheiro. Muito dinheiro. Notas de R$ 100, bem dobradas, enchiam a bolsa até a borda. Isso não pode estar certo, pensei. Era impossível alguém pagar tanto por uma entrega simples. Peguei uma das notas e a examinei. Parecia real, mas algo nela me incomodava. A textura era um pouco diferente, como se fosse feita de um papel mais grosso, antigo. Dentro da bolsa, encontrei um bilhete. Nele, estava escrito apenas um endereço, o mesmo do restaurante. "Devolva amanhã antes da meia-noite", dizia em letras rabiscadas. A caligrafia era tremida, como se a pessoa estivesse com pressa ou medo enquanto escrevia. Minha mente estava a mil. Quem pagaria uma entrega com tanto dinheiro? Por que esse aviso estranho? Decidi voltar ao restaurante no dia seguinte para devolver a bolsa. Só queria me livrar daquela sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. No dia seguinte, antes de sair, resolvi procurar o endereço no mapa do celular. Para minha surpresa, o local não existia. Nenhuma referência, nada.
Procurei no Google, mas a única coisa que encontrei foi uma notícia antiga de um incêndio em um restaurante naquela mesma rua, décadas atrás. Meu coração disparou. Quando finalmente cheguei ao local, senti meu sangue gelar. Não havia restaurante nenhum. O prédio estava em ruínas, como se ninguém tivesse entrado ali há anos. A fachada era apenas um esqueleto de concreto e tijolos cobertos por plantas e poeira. Não é possível. Eu estive aqui ontem. Murmurei para mim mesmo, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto eu olhava para as ruínas, uma voz interrompeu meus pensamentos. Era de um senhor que estava sentado em uma cadeira de balanço na varanda de uma casa próxima. Ele parecia observar minha confusão com um ar de curiosidade. "Você está perdido, rapaz?" Ele perguntou, a voz rouca e lenta. Expliquei o que tinha acontecido, omitindo a parte do dinheiro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, balançando a cabeça como quem já sabia onde aquilo ia dar. "Esse restaurante..." Ele começou apontando para as ruínas. "Foi destruído em um incêndio há uns 30 anos. Pegou fogo numa noite cheia de clientes. Ninguém saiu vivo. Dizem que, de vez em quando, o lugar reaparece, mas só para quem tem um motivo para estar lá." Minha respiração ficou pesada. O que ele estava dizendo era impossível. Mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. As pessoas estranhas, as roupas antigas, o dinheiro, tudo parecia se encaixar. "E o que acontece com quem volta lá?" Perguntei, tentando esconder o tremor na minha voz. O velho me olhou nos olhos com um semblante sério. "Ninguém nunca voltou para contar, garoto. O restaurante escolhe quem entra. Se você viu aquilo, é porque já faz parte da história." De repente, um som atrás de mim chamou minha atenção. Olhei para as ruínas e vi, por um breve instante, as luzes do restaurante piscando como se estivesse funcionando novamente. Meu instinto me dizia para correr, mas minhas pernas pareciam paralisadas. Enquanto pensava no que fazer, uma ideia me veio à mente. Se você tá achando essa história tão louca quanto eu, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu juro que ainda tem muito mais para contar. Eu não sabia o que me aguardava, mas algo em mim dizia que precisava terminar aquilo. Peguei a bolsa com o dinheiro e caminhei em direção às ruínas, minhas mãos suando e o coração acelerado. Assim que me aproximei, o que antes eram escombros começou a se transformar diante dos meus olhos. Em questão de segundos, o restaurante estava de volta, com a mesma aparência da noite anterior. Luzes fracas, a música de piano e aquela atmosfera sufocante. A porta se abriu sozinha, como se estivesse me convidando a entrar. Contra todos os meus instintos, coloquei um pé para dentro e fui recebido pelo mesmo homem alto e magro do dia anterior. Ele sorriu, com um ar de satisfação. "Você voltou, André. Sabia que você viria", disse ele com uma voz que parecia ecoar pelo ambiente vazio. "Estou aqui para devolver isso", respondi, colocando a bolsa sobre o balcão. Ele riu, um som seco e perturbador. "Esse dinheiro não é o que importa. O que importa é que você aceitou o convite. Agora não há mais volta." Antes que eu pudesse reagir, as luzes do restaurante piscaram, e os clientes, que antes estavam imóveis, começaram a se mover. Eles viraram suas cabeças lentamente na minha direção. Seus rostos pálidos e vazios agora revelavam sorrisos macabros. Tentei correr, mas a porta atrás de mim desapareceu. Eu estava preso. O homem no balcão se aproximou e sussurrou no meu ouvido: "Bem-vindo à nossa família, André. Sua mesa está reservada." De repente, meu corpo ficou pesado e minhas pernas não respondiam. Senti um frio tomar conta de mim enquanto meu reflexo no espelho do restaurante começou a mudar. Minha pele estava pálida. Meus olhos, sem vida. Agora, eu era um deles. A última coisa que lembro é olhar para a janela e ver um entregador, tão jovem e confuso quanto eu, chegando de moto. E naquele instante, percebi que minha história havia terminado, mas a do próximo estava apenas começando. Olá, pessoal.
Hoje vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e que até hoje eu não consigo entender. É sério, até hoje, quando lembro, fico com um arrepio na espinha. Quero que vocês escutem essa história até o final e me ajudem a entender o que foi que aconteceu. Bom, deixa eu me apresentar antes. Meu nome é André. Eu trabalho como entregador de pizzas em uma cidadezinha, aqui no interior do Brasil. Já passei por algumas situações esquisitas durante as entregas, mas nada se compara ao que vou contar para vocês agora. Era uma sexta-feira à noite, quase no fim do meu turno, e eu já estava contando os minutos para ir embora. Foi aí que o telefone do restaurante tocou. Aline, minha colega, atendeu e depois de um tempo olhou para mim com aquela cara de quem ia pedir um favor. André, tem um pedido para você entregar, ela disse. Na hora, achei estranho porque a pizzaria já estava fechando. Perguntei onde era e Aline, um pouco sem jeito, respondeu: na Escola Estadual Santo Antônio. Eu congelei por uns segundos. Todo mundo na cidade sabe que essa escola está abandonada há anos, desde um incêndio terrível que aconteceu lá. Ninguém entra lá, a não ser aqueles curiosos que querem brincar de caçar fantasmas. Mesmo assim, aceitei o pedido. O cliente, uma mulher chamada Paulina, ofereceu uma gorjeta bem generosa, e eu pensei: que mal pode ter? É só deixar a pizza e sair correndo. Peguei a pizza, subi na moto e fui em direção à escola. O caminho até lá já dava calafrios. A rua estava deserta e as luzes dos postes piscavam como se estivessem prestes a apagar. Quando cheguei em frente ao portão enferrujado, senti um frio estranho, como se alguém estivesse me observando. Mas ignorei. Afinal, era só uma entrega, certo? Desci da moto e fiquei encarando aquele portão enorme e enferrujado. A escola estava mergulhada em escuridão, com as janelas quebradas e paredes cobertas de grafites antigos. O lugar tinha um silêncio tão pesado que parecia me pressionar a cada passo. Enquanto empurrava o portão, o rangido ecoou pela noite. Eu já tinha ouvido histórias sobre o incêndio que destruiu o prédio. Dizem que começou numa sala de química e se espalhou tão rápido que algumas pessoas não conseguiram escapar. Entre as vítimas estavam professores e alunos. O prédio foi fechado e nunca mais usado. Atravessei o pátio tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. É só uma entrega, André. Faz isso e vai embora. Eu repetia para mim mesmo. Cheguei à porta principal, que estava entreaberta. Um cheiro de mofo e queimado tomou conta do ar. Dei alguns passos para dentro, usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. O lugar estava cheio de carteiras viradas, papéis espalhados e marcas de fuligem nas paredes. Cada som que eu fazia parecia ecoar como se o prédio estivesse vivo. Foi aí que eu ouvi um telefone tocando. O som vinha de uma sala ao fundo do corredor. Meu coração quase parou. Quem estaria ligando para uma escola abandonada no meio da noite? Com a lanterna tremendo na mão, segui o som até encontrar o aparelho empoeirado sobre uma mesa. Ele parecia um daqueles telefones antigos, com um fio enrolado e tudo. O mais estranho, estava funcionando. Atendi, mesmo sem saber o que esperar. Alô? Do outro lado, uma voz de mulher respondeu: André, você pode deixar a pizza no auditório, por favor? A voz era calma, mas tinha algo nela que me deixou desconfortável. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Quando olhei para o telefone, percebi que ele estava desconectado da tomada. Nesse momento, percebi que a coisa toda não era tão simples quanto parecia. Mas sem querer parecer covarde, decidi fazer o que a voz pediu. Peguei a pizza e segui em direção ao auditório, tentando ignorar a sensação crescente de que algo me observava no escuro. Cheguei ao auditório e, de cara, senti que aquele era o lugar mais assustador de toda a escola. As cadeiras estavam queimadas, muitas caídas umas sobre as outras, e as paredes tinham marcas de fuligem. O teto parecia prestes a desabar, e o cheiro de queimado era mais forte ali. Subi no palco devagar, com a pizza na mão, tentando manter a calma. Deixa a pizza, André, e sai correndo, pensei. Coloquei a caixa no chão e comecei a dar passos para trás. Mas foi aí que ouvi um som. Era como se algo estivesse se arrastando pelas cadeiras, vindo na minha direção. Minha respiração ficou pesada e meu coração disparou.
Liguei a lanterna do celular e iluminei o auditório, mas não vi nada. Foi então que percebi uma sombra se movendo perto da porta por onde eu tinha entrado. Não parecia humana. Não sei explicar o que era, mas meu instinto dizia para sair dali. Dei um passo para trás e minha lanterna caiu, apagando na hora. O lugar ficou mergulhado na escuridão, e a única coisa que eu conseguia ouvir era minha própria respiração. Se você também teria coragem de continuar até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Assim vocês me ajudam a contar mais histórias como essa. Pensei enquanto tentava me recompor. Peguei o celular do chão com mãos trêmulas. Iluminei o caminho de volta e saí dali o mais rápido que pude. Quando cheguei ao pátio, ainda sentia o peso daquele lugar em mim. Subi na moto, arranquei e não olhei para trás. Quando voltei à pizzaria, minha colega Aline estava limpando o balcão. Ela me olhou e perguntou: "E aí, como foi?" Eu não sabia nem por onde começar. Contei para ela sobre a escola, o telefone e a voz da mulher. O mais estranho? Quando abri o aplicativo de entregas, o pedido tinha sumido. Não havia registro da entrega, nem do pagamento. Aline ficou intrigada e sugeriu que pesquisássemos sobre a escola. Ela sempre foi curiosa sobre essas coisas e eu só queria entender o que tinha acabado de acontecer. Procuramos na internet e encontramos um jornal antigo, datado de 15 anos atrás, com a manchete: "Incêndio em Escola Estadual Santo Antônio mata 12 pessoas." Lendo a matéria, um nome chamou minha atenção: Paulina. Ela era uma das vítimas. O jornal dizia que Paulina tinha morrido tentando avisar os outros sobre o incêndio, mas ficou presa no auditório. Fiquei em choque. Aquela Paulina era a mesma que pediu a pizza. E o telefone de onde recebi a ligação era o número antigo da escola, listado na matéria do jornal. De repente, tudo fez sentido, ou pelo menos, o máximo de sentido que uma coisa dessas pode fazer. Até hoje não sei se o que vivi foi real ou apenas minha imaginação. Mas toda vez que passo perto daquela escola, sinto o mesmo frio na espinha, como se Paulina ainda estivesse lá, esperando por alguém para ouvir sua história. Quando saí de casa naquela noite, esperava mais uma jornada tranquila como entregador de pizzas. O movimento estava médio, nada fora do normal, e minha mente já estava mais na cama quente que me aguardava do que na próxima entrega. Só que a vida adora surpreender a gente, né? Especialmente nas últimas horas do dia. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava prestes a vivenciar algo tão sinistro que até hoje ainda me arrepio só de lembrar. Deixe eu me apresentar antes de continuar. Meu nome é Eduardo, mas pode me chamar de Edu. Eu trabalho como entregador em uma pizzaria simples no centro de Campinas. Hoje, quero compartilhar um relato de terror que aconteceu comigo há alguns meses e que ainda me tira o sono de vez em quando. É uma história real e talvez depois de ouvir, você também pense 2 vezes antes de abrir a porta da sua casa à noite. Tudo começou com o último pedido daquela noite. O relógio já marcava quase 23 reais quando o telefone da pizzaria tocou. Meu chefe atendeu e após alguns segundos me chamou dizendo que era um pedido simples, apenas uma pizza de calabresa. Eu conferi o endereço, um bairro residencial tranquilo na periferia. Era um lugar que eu já tinha visitado outras vezes, então não parecia nada fora do comum. Só que, durante a ligação, meu chefe comentou que a pessoa do outro lado parecia estranha. Ele usou a palavra gentil, mas com um tom apressado, quase desesperado. Ri dizendo que era só o cliente com fome, e saí para a entrega. Quando cheguei no endereço, confesso que senti um arrepio. A casa era diferente das que eu geralmente via naquele bairro. Ela parecia mais velha, com um portão de ferro enferrujado e um jardim mal cuidado. Apesar disso, as luzes da sala estavam acesas. Então pensei que fosse apenas o desgaste natural de uma casa antiga. Toquei a campainha e, para minha surpresa, uma garotinha abriu a porta. Ela não parecia mais velha que uns 10 anos. Tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo desajeitado e usava uma roupa simples,
que lembrava pijamas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dela, sério, quase assustado. Ela me cumprimentou educadamente e disse: "Minha mãe está no quarto, trancada. Eu pego a pizza para ela." Achei estranho, claro. Geralmente são os adultos que atendem, ainda mais em um horário como aquele. Resolvi perguntar: "Você está sozinha? Tudo bem aí dentro?" Ela sorriu, mas não disse nada. Pegou o dinheiro que já estava na mão dela e entregou junto com o valor exato da pizza. Quando estiquei o braço para entregar a caixa, um cheiro forte invadiu minhas narinas. Era algo ruim, quase podre, como comida estragada ou algo que ficou fechado por muito tempo. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela fechou a porta rapidamente e trancou. Eu ainda fiquei alguns segundos parado na varanda. Algo naquela situação me incomodava profundamente. Era como se um sexto sentido estivesse me alertando, mas eu não sabia exatamente sobre o quê. O cheiro, o comportamento da garota, o silêncio da casa, tudo parecia um quebra-cabeça sem solução. Dei meia volta e voltei para a moto, mas com a cabeça fervendo. Algo não estava certo, e eu sentia isso com cada fibra do meu corpo. Quando voltei para a pizzaria, minha cabeça ainda estava no que tinha acabado de acontecer. Enquanto guardava o baú térmico da moto e conferia os últimos registros da noite, aquele cheiro forte e o olhar assustado da garota continuavam martelando minha mente. Não era só estranheza, era algo que me causava um desconforto físico, quase como um nó na garganta. Cheguei em casa, mas ao invés de ir direto para o banho, me sentei na cozinha e comecei a relembrar cada detalhe daquela entrega. A menina, o jeito que ela falou da mãe trancada no quarto. E principalmente aquele cheiro insuportável. Nada fazia sentido. Decidi abrir uma cerveja para tentar relaxar, mas a sensação de inquietação só aumentava. E foi aí que tomei uma decisão. Eu precisava fazer alguma coisa. Pensei em voltar lá e verificar a situação. Mas e se não fosse nada? Eu acabaria arrumando problema à toa. Então peguei o celular e disquei para a polícia. Minha intenção era só relatar o que tinha acontecido de forma anônima. Talvez seja um alarme falso, e pensei. Mas minha intuição dizia outra coisa. Expliquei brevemente o ocorrido, tentando soar objetivo. Olha, eu sou entregador de pizza. Hoje à noite, fui entregar num endereço e fui atendido por uma criança. Ela disse que a mãe estava trancada no quarto. Tinha um cheiro muito forte na casa, algo estranho. Achei que era bom avisar, sabe? O policial do outro lado pareceu entender a gravidade e me disse que mandariam uma viatura para checar. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Não era comum eu me meter nessas coisas, mas alguma coisa naquela situação não me deixava em paz. Enquanto esperava alguma notícia, me peguei pensando: e se minha intuição realmente estivesse certa? Aliás, enquanto você espera o desfecho dessa história intrigante, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Assim, você não perde outros relatos como este. Não demorou muito para meu telefone tocar. Era um número desconhecido, mas meu coração já sabia quem era. Atendi e uma voz firme se apresentou. Boa noite, aqui é o agente Rodrigo. O senhor fez uma denúncia sobre um endereço, correto? Precisamos que nos conte exatamente o que viu. Repeti tudo, desde a ligação para a pizzaria até a entrega e a conversa com a menina. Ele ouviu em silêncio e, quando terminei, soltou um suspiro pesado. Encontramos algo. A mãe da criança estava morta, trancada no quarto. Pelos sinais, parece que ela faleceu há pelo menos um dia. A menina estava sozinha na casa. Meu corpo inteiro gelou. Aquele cheiro forte, a frase da garota, tudo fazia sentido agora. Mas como? Quem tinha feito o pedido? A mãe já estava morta. Eu mal conseguia formular uma pergunta, mas Rodrigo continuou. A garota está em choque, mas fisicamente bem. Vamos encaminhá-la para o conselho tutelar. Não sabemos como ela conseguiu se virar sozinha durante esse tempo. Mas você fez a coisa certa ao ligar. Desliguei o telefone, ainda tentando processar o que tinha acabado de ouvir. A mãe estava morta há um dia. Quem então havia ligado pedindo a pizza?
Era como se um frio inexplicável tomasse conta da minha espinha. A possibilidade de que algo além da nossa compreensão estivesse envolvido me deixou paralisado. Fiquei ali, olhando para o telefone com a sensação de que, por mais que quisesse, aquela noite nunca sairia da minha cabeça. Mesmo depois de desligar o telefone, eu fiquei sentado no sofá, encarando o nada. Minha mente corria em círculos, tentando encontrar uma explicação lógica. A garota sozinha naquela casa com a mãe morta no quarto. O cheiro insuportável. E o pedido de pizza. Quem ligou para a pizzaria? Era uma pergunta que parecia impossível de responder, mas que agora não me deixaria em paz. Os dias seguintes foram estranhos. Tentei seguir a vida normalmente, mas toda vez que eu passava perto do bairro onde fiz a entrega, um arrepio subia pela espinha. Até que um dia, enquanto abastecia a moto, ouvi um noticiário no rádio do posto. Eles mencionavam a história. Polícia investiga caso de uma criança encontrada sozinha em casa com o corpo da mãe. A menina foi acolhida pelo conselho tutelar e está recebendo ajuda psicológica. O radialista também destacou um detalhe que me deixou boquiaberto. O telefone fixo da residência estava desconectado havia meses. Os vizinhos não relatam ter visto ninguém nos últimos dias, e o caso segue como um mistério. Eu sabia o que isso significava, mas não queria admitir. As peças se encaixavam de forma assustadora. A única explicação que fazia sentido, ou pelo menos o que mais parecia com uma resposta, era que a ligação para a pizzaria tinha sido feita por algo além. Talvez o espírito da mãe, tentando salvar sua filha. Talvez ela soubesse que era a única forma de garantir que alguém fosse até lá e ajudasse. Pela primeira vez na vida, me vi confrontado com algo que parecia sobrenatural. Até hoje não consigo esquecer o olhar da menina, as palavras dela ou aquele cheiro horrível. Pode acreditar ou não, mas depois daquela noite, passei a confiar mais na minha intuição. Afinal, se eu não tivesse feito aquela ligação para a polícia, quem sabe o que teria acontecido com a garota? Essa história marcou minha vida para sempre. E agora que você chegou até aqui, fica a pergunta: você acredita que foi o espírito da mãe que fez o pedido? Seja como for, ela conseguiu o que queria: proteger sua filha. Meu nome é Marcos, e eu trabalho como entregador de comida. É um trampo simples, mas às vezes as coisas que acontecem nesse trabalho são de arrepiar. Hoje eu vou compartilhar com vocês um relato que nunca saiu da minha cabeça. Foi algo que aconteceu há pouco tempo, e até agora eu não consigo entender direito. Era uma noite de sexta-feira. O movimento estava tranquilo, mas por volta das 10 da noite, apareceu um pedido estranho no aplicativo. O endereço ficava em um lugar afastado, nos arredores de São Roque, no interior de São Paulo. Uma casa no meio do nada. Era o último pedido da noite, então aceitei. Afinal, qualquer grana extra é bem-vinda. Peguei a comida no restaurante e segui viagem. A estrada foi ficando cada vez mais deserta, só árvores e escuridão. O GPS parecia confuso, e eu tive que voltar algumas vezes até achar a entrada de terra que levava à casa. Quando finalmente cheguei, a primeira coisa que senti foi o cheiro. Era forte, como se algo estivesse apodrecendo por ali. A casa era velha e mal iluminada, com um muro baixo e um portão enferrujado. Estacionei a moto e fui até a porta, batendo com certa hesitação. Não tinha campainha, só um silêncio quase ensurdecedor. Esperei alguns minutos, bati de novo, mas ninguém respondeu. Já estava quase desistindo e indo embora quando ouvi o som de um carro se aproximando. Um farol amarelado cortou a escuridão e um veículo bem antigo estacionou perto de mim. Dele saiu um casal idoso. O homem era alto, magro, com cabelos ralos e olhar severo. A mulher, mais baixa, tinha uma expressão cansada e usava um lenço na cabeça. "Você é o entregador?" O homem perguntou com uma voz grave e impaciente. Confirmei, mas estranhei o tom autoritário. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele abriu o portão e me mandou segui-lo. Eu hesitei, mas ele não deu chance para discussão. A mulher parecia preocupada e isso só aumentava a sensação de que algo estava muito errado. Quando entramos na casa,
O cheiro ficou ainda mais forte. Era sufocante, quase impossível de ignorar. No corredor, as paredes estavam manchadas e o chão rangia a cada passo. O casal parecia saber exatamente para onde ir, o que me deixou ainda mais desconfortável. Precisamos verificar algo, disse o homem, abrindo a porta de um dos quartos. O que vi ali dentro foi suficiente para fazer meu coração parar. No chão havia 2 corpos, 2 jovens, um rapaz e uma moça, estirados lado a lado. Eles estavam pálidos, com os olhos fechados, como se estivessem dormindo, mas o sangue seco ao redor deles deixava claro que aquilo era tudo menos um sono tranquilo. Eu não conseguia dizer nada. Meu instinto foi correr, mas minhas pernas não obedeciam. O homem e a mulher pareciam tão chocados quanto eu. Eles não sabiam quem eram aqueles jovens. E tudo isso só tornava o momento ainda mais bizarro. A visão dos corpos me paralisou. Meu cérebro parecia não querer processar o que estava bem na minha frente. Meu primeiro impulso foi pegar o celular e ligar para a polícia, mas claro, naquela casa esquecida por Deus, o sinal era inexistente. Eles estão mortos? Perguntei, como se fosse necessário. O casal parecia tão perdido quanto eu. A mulher olhou para o homem esperando que ele dissesse algo, mas ele ficou mudo. Não sei quem são esses jovens, disse o idoso finalmente com a voz tremendo. Essa casa está fechada há anos. Ninguém mora aqui. Meu coração estava na garganta. Como assim ninguém mora aqui? E o pedido de comida? E aquela sensação horrível de estar sendo observado desde que cheguei? O cheiro era insuportável agora. Um misto de podridão e algo químico, como se o lugar tivesse sido selado no tempo. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se saía correndo ou se tentava entender o que estava acontecendo. No meio do meu desespero, uma ideia surgiu. Será que aquele casal estava mentindo? Será que eles tinham algo a ver com os corpos? Olha, eu só vim entregar um pedido. Alguém pediu comida e o endereço era esse. Tentei explicar, mas minha voz parecia fraca até para mim. O idoso franziu o senho. Pedido? Nós não pedimos nada. Então quem foi? Perguntei, mais para mim mesmo do que para eles. Tudo parecia um grande pesadelo e eu só queria acordar. Mas naquele momento eu tinha que manter a calma, ou ia surtar de vez. Depois de um tempo tentando pensar em algo útil, lembrei do telefone fixo que vi no corredor da casa. Fui até lá, torcendo para que ele funcionasse. Para a minha sorte, o aparelho ainda estava conectado. Liguei para a polícia e expliquei tudo, o melhor que pude, mesmo com a voz tremendo. O casal ficou sentado na sala enquanto eu esperava pelos policiais. O silêncio deles era perturbador. A mulher mexia nas mãos como se quisesse dizer algo, mas não sabia por onde começar. Eu também não queria puxar conversa. O clima estava pesado demais. Quando os policiais finalmente chegaram, a tensão parecia ainda maior. 2 deles entraram na casa e o restante ficou do lado de fora. Eles analisaram a cena com cuidado, mas o que mais me intrigava era a expressão no rosto de cada um. Não era só surpresa, era confusão. Quem fez o pedido de comida? Um dos policiais perguntou depois de ouvir minha história. Eu não sei, respondi frustrado. Só sei que apareceu no aplicativo e que o endereço era esse. Os policiais pareciam tão perdidos quanto eu. Examinaram os corpos, fizeram anotações e tiraram fotos, mas o mistério só aumentava. Não havia sinais de arrombamento, nem indícios de luta. Era como se os jovens simplesmente tivessem aparecido ali. A única certeza era que aqueles 2 jovens estavam mortos há algumas horas. Mas, novamente, a pergunta ecoava na minha mente. Quem fez o pedido? Não fazia sentido. Naquele momento, eu só conseguia pensar. Sabe, neste momento, eu só queria que alguém me dissesse o que fazer. Aliás, aproveite e inscreva-se no canal e curta este vídeo para acompanhar histórias como esta. Depois de horas de investigação, os policiais finalmente concluíram o trabalho na cena. Eles recolheram os corpos, fizeram mais perguntas do que eu poderia responder e nos liberaram para ir embora. O casal idoso foi levado ao distrito para prestar depoimento, mas nada do que disseram pareceu resolver o enigma. Eu estava exausto.
física e mentalmente. Subi na moto e comecei o caminho de volta para casa, mas minha mente não conseguia parar de repassar cada detalhe. Quem eram aqueles jovens? Por que estavam mortos naquela casa abandonada? E o mais estranho de tudo, quem fez o pedido de comida? Na manhã seguinte, enquanto tomava café tentando esquecer o ocorrido, vi algo no noticiário que me deixou arrepiado. A repórter anunciava que os 2 jovens encontrados mortos estavam desaparecidos havia semanas. Tinham sido vistos pela última vez em uma festa em outra cidade, muito distante de São Roque. A polícia não tinha pistas sobre como eles tinham ido parar ali. Foi nesse momento que um pensamento assustador me atingiu como um soco no estômago. O pedido de comida. Seria possível que um dos jovens, em seus últimos momentos, ou talvez depois de morto, tivesse tentado pedir ajuda de alguma forma? O aplicativo mostrou o nome do cliente, mas, estranhamente, não era o nome de ninguém conhecido. Um erro no sistema? Ou algo sobrenatural? Naquela noite, desinstalei o aplicativo de entregas do meu celular. Nunca mais voltei para aquela região. E até hoje, quando sinto algum cheiro estranho, um calafrio percorre minha espinha. Às vezes me pergunto se tudo isso foi real ou se minha mente tentou preencher os buracos de uma história que nunca fez sentido. Mas uma coisa eu sei. Algumas perguntas é melhor nunca tentar responder. Sabe, a vida nem sempre é fácil. Eu comecei a trabalhar como entregador de pizza por necessidade, sabe? Tinha perdido o emprego fixo na construção civil e, com as contas acumulando e minha família dependendo de mim, não tive escolha. Minha esposa, Mariana, estava desempregada e nossos 2 filhos, Lucas e Sofia, precisavam de comida na mesa. Então aceitei o trabalho sem reclamar. Ser entregador não é tão simples quanto parece. Tem dia que o calor é insuportável. Você pega trânsito, leva esporro de cliente e ainda ouve reclamação do patrão. Mas eu respirava fundo e seguia em frente. Cada entrega concluída significava mais um dia vencido. Eu só não sabia que aquele dia em especial ia mudar a minha vida para sempre. Ah, me desculpa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos e moro em Sorocaba, no interior de São Paulo. E hoje vou contar para vocês o relato mais assustador que já vivi. Um dia que começou como qualquer outro, mas terminou com o tipo de terror que só a gente vê em filme. A manhã estava tranquila. Tinha feito umas entregas básicas, recebido algumas gorjetas, nada fora do normal. Até que no começo da tarde, meu celular apitou. Era um pedido para um endereço que eu nunca tinha ido antes. Uma casa em um bairro mais afastado, tranquilo, daqueles que só tem silêncio e passarinho cantando. Eu aceitei, claro. Mais um trabalho, mais um dinheiro para sustentar minha família. Chegando lá, a casa parecia comum. Não era grande nem pequena. Tinha um portão baixo, pintura meio desgastada e um jardim mal cuidado. A mulher que abriu a porta tinha um sorriso simpático e parecia tão normal quanto a casa. Você deve estar cansado nesse calor todo. Aceita entrar e tomar uma água? Ela perguntou. Eu hesitei. A gente ouve tanta história estranha por aí, mas honestamente eu estava morrendo de sede e não queria ser grosso. Pode ser, obrigado, respondi, sem imaginar o que estava por vir. Entrei na casa e a primeira coisa que percebi foi o cheiro. Não sei descrever direito, mas era um cheiro estranho, pesado, como algo mofado. Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, senti uma pancada forte na cabeça. Tudo escureceu. Quando acordei, estava amarrado a uma cadeira no meio da sala. Meu coração parecia que ia sair pela boca. À minha frente, 2 homens mascarados me encaravam. Eles eram grandes, tinham aquele jeito de quem não estava ali para brincadeira. Você vai fazer exatamente o que a gente mandar, senão isso aqui vai acabar muito mal para você, disse um deles, mostrando um colete cheio de bombas. Eu estava em choque. Era como se o mundo ao meu redor tivesse desmoronado. Eu só conseguia pensar na minha família e no que podia acontecer se algo desse errado. Não tinha escapatória. Eles tinham o controle, e eu era só uma peça no plano deles.
Quando consegui me acalmar o suficiente para entender o que estava acontecendo, um dos homens se aproximou de mim. Ele tinha uma voz rouca e cortante, do tipo que faz sua espinha gelar. Presta atenção, Ricardo. Isso aqui não é brincadeira. A gente precisa que você faça uma coisa pra gente. E você vai fazer, se quiser sair vivo dessa. Ele apontou para o colete cheio de explosivos, que estava jogado no chão ao lado de uma mochila. Isso aqui vai ser sua ferramenta. Eu ainda estava atordoado, tentando processar o que ele estava dizendo. O quê? O que vocês querem que eu faça? Por que eu? Eu só sou um entregador de pizza. Implorei, minha voz tremendo. O outro homem que estava mais atrás começou a rir. Exatamente, meu amigo. Você é o alvo perfeito. Um cara comum, ninguém vai suspeitar de você. Eles continuaram explicando o plano. Eu seria obrigado a vestir aquele colete e entrar em um banco no centro da cidade. Meu trabalho seria simples. Entregar um bilhete com as exigências deles e sair com o dinheiro. Se eu tentasse avisar alguém ou sair do roteiro, as bombas seriam detonadas. E não tenta ser esperto, hein? Qualquer gracinha e você vai pelos ares. E com você todo mundo no banco, disse o homem de voz rouca, com um sorriso macabro. Meu estômago revirou. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Só conseguia pensar na minha esposa e nos meus filhos. O que eles fariam se eu não voltasse? Minha mente estava uma bagunça, mas uma coisa era certa. Eu não tinha escolha. Eu tinha que fazer o que eles mandavam, ou era o meu fim. Antes de sairmos, eles me obrigaram a vestir o colete e me mostraram como ativar ou desativar as bombas. Eu mal conseguia prestar atenção. Meu corpo inteiro tremia, e as palavras deles pareciam um eco distante. Tudo o que eu queria era sair daquela situação. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que estava completamente à mercê deles. Saímos da casa em um carro preto velho, com vidros escurecidos. Eles me colocaram no banco de trás, entre os dois, como se eu fosse um prisioneiro. Enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade, eu sentia o colete apertar meu peito como se fosse uma armadura do próprio inferno. A cada respiração, parecia que ele ficava mais pesado. Chegamos ao banco por volta das 16 horas, quando o movimento estava intenso. Um dos homens me deu um bilhete dobrado. Entrega isso para a atendente do caixa e fica quieto. Se tentar qualquer gracinha, você sabe o que acontece, ele disse, apertando meu ombro com força. Entrei no banco tentando parecer normal, mas sei que meu nervosismo estava estampado no rosto. O ambiente estava cheio de gente, e cada rosto que eu via aumentava minha sensação de culpa. Essas pessoas não tinham nada a ver com isso, mas estavam em perigo por minha causa. Me aproximei da atendente, uma mulher de cabelos curtos que parecia tão cansada quanto eu estava assustado. Entreguei o bilhete com as mãos trêmulas, sem dizer uma palavra. Ela o abriu e, ao ler, seus olhos arregalaram. Ela tentou manter a calma, mas eu percebi seu desespero. A operação foi rápida. Em menos de 5 minutos, os dois homens entraram no banco disfarçados, usando bonés e óculos escuros. Um deles estava armado e começou a comandar a retirada do dinheiro dos caixas, enquanto o outro me mantinha sob vigilância. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir os gritos ao redor. O dinheiro foi colocado em mochilas e os dois homens começaram a recuar em direção à saída. Você fica, um deles disse apontando para mim. Eu fiquei paralisado, tentando entender o que ele queria dizer com aquilo. Antes que eu pudesse reagir, eles desapareceram pela porta do banco, levando tudo e me deixando ali, sozinho, com o colete ainda preso ao meu corpo. Eu estava perdido. Não sabia se corria, se gritava ou se simplesmente esperava pelo pior. O banco estava em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Foi nesse momento que percebi que precisava fazer algo para salvar minha vida e a de todos ali. Mas como? Como eu ia desarmar aquele colete sem treinamento ou ajuda? O silêncio no banco era quase insuportável. As pessoas ao meu redor estavam paralisadas. Algumas choravam baixinho, enquanto outras tentavam se esconder atrás dos móveis. Eu sentia o peso do colete como uma âncora, cada segundo parecia uma eternidade.
Meu coração martelava no peito e tudo o que eu conseguia pensar era: preciso sair dessa. Preciso voltar para minha família. Uma das atendentes do banco, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou: vamos chamar a polícia. Mas eu sabia que não dava tempo. Não. Se alguém tentar se aproximar ou mexer nisso, tudo aqui pode ir pelos ares. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava em pedaços. Me afastei das pessoas, tentando controlar o pânico. Minha mente corria freneticamente, tentando lembrar de qualquer coisa que já tivesse visto em filmes ou ouvido falar sobre desarmar bombas. Com as mãos trêmulas, comecei a examinar o colete. Era cheio de fios, luzes e pequenos dispositivos que piscavam em um ritmo constante. Uma delas, vermelha, parecia mais ameaçadora do que todas as outras. Eu sabia que não tinha muito tempo. Respirei fundo, tentando me concentrar. Lembrei do que um dos bandidos havia dito sobre o colete. Ele mencionou algo sobre um botão de segurança, mas não explicou onde estava. Comecei a vasculhar o colete com cuidado, tentando não puxar nenhum fio por acidente. Enquanto isso, as pessoas no banco me observavam em silêncio, como se eu fosse a única esperança delas. Foi quando notei um pequeno botão na parte interna do colete, perto do meu ombro esquerdo. Meu instinto dizia que era ali, mas a dúvida me consumia. E se eu apertasse e tudo explodisse? A adrenalina tomou conta, e com uma última prece, apertei o botão. Nada aconteceu. O colete não explodiu, mas as luzes piscantes se apagaram. Eu soltei um suspiro profundo, caindo de joelhos no chão. As pessoas ao redor começaram a chorar de alívio. Eu mal conseguia acreditar que tinha sobrevivido, mas o alívio foi rapidamente substituído pela realidade do que tinha acabado de acontecer. Os bandidos estavam livres, e eu era a vítima que quase perdeu tudo. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Fui levado à delegacia para prestar depoimento, onde contei tudo o que havia acontecido, desde o momento em que cheguei a casa, até o instante em que desativei o colete. A polícia prometeu fazer tudo para encontrar os bandidos, mas eu sabia que as chances eram pequenas. Chegar em casa naquela noite foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Quando minha esposa, Mariana, me viu, correu para me abraçar com tanta força que quase fiquei sem ar. Meus filhos estavam assustados, mas eu os segurei nos braços e prometi que nunca mais me colocaria em perigo. No dia seguinte, decidi que não voltaria mais a trabalhar como entregador. O trauma era grande demais e a lembrança do colete ainda pesava em minha mente. Comecei a buscar outras formas de sustentar minha família, algo mais seguro e longe de situações que pudessem colocar minha vida em risco. Em uma conversa com alguns amigos, enquanto relembrava a história, um deles disse algo que me marcou. Cara, você devia compartilhar isso com mais gente. É uma lição de vida. E foi aí que pensei. Histórias como essa precisam ser ouvidas. Assim como você está me ouvindo agora, acompanhando esse relato. Se gostou dessa história, se inscreva no canal e curta o vídeo. É uma forma de apoiar e ajudar outras pessoas a conhecerem relatos reais como o meu. Hoje, quando olho para trás, ainda sinto calafrios ao lembrar do que aconteceu naquele dia. Mas também vejo como isso mudou minha vida. Percebi o valor de cada segundo ao lado da minha família e a importância de lutar por uma vida mais tranquila. O terror que vivi me transformou, mas não me definiu.